Alô, galerinha! Sou o professor Guedes e estou aqui para corrigir com vocês as questões de Química do simulado da UERJ 2019. A prova está chegando, o pessoal está com dúvida nesse simulado, então vamos comentar aqui rapidinho essas questões. Bom, a primeira questão, que apareceu até no texto base, é uma questão muito simples, que as pessoas insistiam em fazer conta, e não é uma questão de conta. Diz o seguinte, que a condutividade elétrica está associada à presença de íons dissolvidos em fase aquosa. Tá? E depois te apresenta 4 solutos, são 4 sais, na mesma concentração. Ora, se a concentração é a mesma, não tem o que fazer conta. É só saber desses sais qual libera a maior quantidade de íons. Porque a pergunta é exatamente essa. Qual o composto que irá proporcionar maior condutividade elétrica? Bom, se a presença de íons dissolvidos é o responsável por isso, vamos ver qual desses solutos vai liberar a maior quantidade de íons. O KF, fluoreto de potássio, ele ao se dissociar 100%, vai liberar 2 íons, o íon potássio e o íon fluoreto, certo? Então você vai anotar aqui a quantidade 2. A mesma coisa vai acontecer com o sulfato de níquel. Estou pulando aqui para um outro item, tá? Vou mostrar o sulfato de níquel. O sulfato de níquel 2, para ser mais preciso, ao se dissociar 100%, vai liberar também 2 íons. O íon níquel, que é o íon mais 2, e o íon sulfato, que é menos 2. Também são 2 íons. Vai anotando essa quantidade aqui, ó. O níquel e o sulfato. Ok? Só que você não precisa fazer a dissociação 4 vezes, né? Você tem que quebrar rapidinho o sal e descobrir a quantidade de íons. Cuidado, vou fazer rápido agora no brometo de cálcio. Tá? O íon bromo, que é um íon monoatômico, quando você dissocia, vai liberar 2 íons bromo e 1 de cálcio. Total 3. Tá? E no cloreto férrico, mais um íon cujo ânion cloreto é monoatômico, ao dissociar, vai liberar 1 íon férrico e 3 de cloreto. Total 4 íons. Bom, olhando para esses números aqui, ó, 2 íons, 3 íons e 4 íons. Qual vai ter maior condutividade elétrica? Aquele que libera mais íons, 4 íons para o cloreto férrico, letra D é o gabarito. A próxima questão é uma questão de estequiometria. Essa sim é uma questão quantitativa, não tem jeito, tem que fazer conta. Mas ela é bem simples, tá? Vamos ler. A equação química a seguir representa a obtenção do ferro metálico a partir do seu minério. Tá aqui a equação completa, bonita e balanceada. Admitindo um rendimento de 100%, a massa de Fe2O3 em quilogramas, já vou sublinhar isso aqui que é importante, necessária para a obtenção de 28 kg de ferro metálico corresponde a, pergunta bem direta, estequiometria simples, rendimento de 100%. Aliás, essa frase aqui, ó, admitindo um rendimento de 100%, mesmo se não viesse, você ia admitir um rendimento de 100%. Bom, cálculo estequiométrico não tem fórmula, é regra de 3. O que você tem que fazer? Na primeira linha, anotar o balanceamento dessas substâncias que estão sendo citadas. Fe2O3 e ferro metálico. Pelo balanceamento da reação, você está percebendo que cada 2 mols de Fe2O3, eu estou fazendo aqui a regra de 3, produzirá 4 mols de ferro metálico. É óbvio que 2 para 4 é a mesma coisa que 1 para 2. Daqui a pouco você pode simplificar isso. Mas vamos seguir o método. 2 está para 4. É a lei de Proust funcionando. Aí você vai colocar 28 kg de ferro metálico aqui, ó, embaixo do ferro metálico. Você está falando aqui nessa coluna do ferro metálico. Anota então, ó, 28, anota inclusive a unidade. Isso aqui é uma grande dica para você não errar. Quilos de ferro metálico serão produzidos a partir de quantos quilos de óxido férrico? Essa é a pergunta. Mas aí você deve estar se perguntando, mestre, pode trabalhar em quilo? Não tem que passar para grama? Essa é uma estratégia sensacional. Se você tem quilo de um lado e quilo do outro, pode deixar em quilo, não tem problema nenhum. Contanto que em cima dessa unidade de massa, que é o quilo, você trabalhe com massa também. Bom, e aqui que vem a correção da regra de 3. Esse 2 para 4 não é 2 quilos para 4 quilos, nem 2 gramas para 4 gramas.
é em mol. Balanceamento é em mol. Então é 2 para 4 mols. Como é que você passa isso para quilo? É só consultar a tabela periódica. Vamos começar aqui pelo ferro. O ferro tem massa atômica 56. Lá no final da prova você encontra a massa atômica do ferro. Você coloca o número aqui 56 gramas, porque aqui você já está botando a massa molar do ferro. E olha que número maravilhoso, típico de UERJ. 56 é o dobro de 28. E aqui você tem que fazer a mesma coisa para o óxido férrico. É 56 de ferro com mais 16 de cada oxigênio. 3 vezes 16, 48. 48 mais o dobro de 56, que é 112, vai dar 160 gramas a massa molar do óxido férrico. Coloca o 160 aqui e agora a regra de 3 está pronta para ser executada. Ah, mas você vai reclamar 2 para 4. É só simplificar. 2 para 4, se você quiser simplificar, 1 para 2. Pronto, já simplifiquei. Regra de 3 fácil de fazer de cabeça, ó. Porque o dobro de 56 vai dar 4 vezes o número 28, certo? Muito rápido. 56 é o dobro de 28. Se ainda tem o 2 aqui, o número de cima vai ser o quádruplo. Então você vai pegar esse número 160 e de cabeça vai dividir por 4. 40, já sai em quilos, hein? Quilos de óxido férrico é o necessário. Gabarito letra B. As contas da UERJ costumam ser proporcionais. É o que aconteceu nessa questão. Uma das questões que eu mais recebi dúvidas, né, as pessoas perguntando sobre ela, foi essa questão 41. Uma questão fácil, mas vamos ver por que o pessoal tem dúvida. Uma mistura formada por quantidades iguais dos isômeros planos de fórmula molecular C4H9F foi analisada por uma empresa para ser utilizada como matéria-prima. O resultado correto da análise revelou que cada isômero possui o seguinte percentual em massa. Eu acho que a dúvida da galera é porque o pessoal não entendeu o que é para fazer. Resumidamente, esse texto aqui inteiro é para você contar quantos são os isômeros planos, isso é muito importante, se não vier a expressão plano, vale, espacial, mas aqui é quantos são os isômeros planos com a fórmula C4H9F. E para quem não sabe, não existe um método para isso, não existe uma fórmula matemática que te diga quantos são. É óbvio que se você descobrir quantos são os isômeros planos, você vai dizer que a mistura inteira de quantidades iguais é 100%, cada isômero vai ser X%. É só dividir o número de isômeros, só dividir o número 100% pelo número de isômeros. Tá? E aí você vai baixar um percentual aqui. Mas daqui por diante você tem que calcular na mão, no braço mesmo, quantos são os isômeros de fórmula C4H9F. Esse F aí é de flúor, né? Bom, apesar de não ter uma fórmula matemática, de ser tentativa e erro, eu tenho um método que é bem legal, que é o seguinte: não vá se perder. Faça em bastão que vai mais rápido. Por exemplo, eu acabei de desenhar aqui 4 carbonos em bastão e vou pendurar um flúor bem na pontinha. Pronto. Com certeza isso aqui tem 4 carbonos, está em bastão, tem um flúor, mas esse método requer que você confira se você tem realmente os 9 hidrogênios. Vamos contar? 1, 2, 3 aqui, para completar a tetravalência do carbono. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Conclusão, o número de hidrogênios bateu com o da fórmula. O que eu não posso fazer? Não posso nem fechar a molécula, porque quando você fecha uma molécula ela perde 2 hidrogênios. Isso aqui é só um rascunho, tá? Não posso nem fechar e nem posso insaturar, colocar ligação pi na molécula. Também não posso fazer isso. Pelo mesmo motivo. Se eu insaturar, ela perde 2 hidrogênios. Então vamos supor que essa questão fosse C4H7F. Se fosse C4H7F, aí eu teria que fechar ou insaturar. Nesse caso aqui eu não posso fazer nenhum nem outro. O que eu posso fazer então com essa estrutura para criar um isômero? Bom, a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo é trocar o flúor de posição. Sim, né? Eu vou manter aquela minha cadeia com 4 carbonos, já não preciso mais contar hidrogênio, e vou botar o flúor agora na posição de número 2. Vou pendurar o flúor no carbono 2. Está na cara que esse composto aqui é um isômero do de cima. Inclusive o nome dessa isomeria plana aqui é isomeria de posição, ok? Bom, muita gente pensa em botar o flúor no carbono 3, ou aqui, ó, nesse carbono. Mas aí é igual ao carbono 2, então acabaram as possibilidades
de trocar o flúor. E muita gente parou por aqui. Se a resposta fosse essa, você teria 2 isômeros, 100% de mistura, 50% para cada um. Mas não é essa a resposta. Eu falei que você não pode fechar nem saturar, senão perde hidrogênio. Mas você pode ramificar a cadeia. Então o teu próximo passo, ao invés de colocar 4 carbonos em cadeia principal, é colocar 4 carbonos na cadeia principal e 1 de ramificação. É óbvio que esse 1 de ramificação só cabe aqui, ó. Ficou feio? Fazer de novo. Esse 1 carbono aqui só cabe no carbono 2. Bom, como é que você vai ramificar isso aqui? Muito simples, já está ramificado. Falta só pendurar o flúor. E agora é pensar nas possibilidades. Colocar o flúor nessa extremidade, na outra, ou em cima, dá no mesmo. Mas não é a mesma coisa que colocar o flúor bem no carbono terciário da molécula aqui. Tem espaço. Esse aqui do meio, por que não? Esse é o último isômero possível. Esses 4 compostos que eu acabei de desenhar têm a mesma fórmula molecular, C4H9F, e são isômeros planos. Então, na verdade, você conseguiu desenhar 1, 2, 3, 4 isômeros planos e você não encontra mais nenhum. Como é que você faz o gabarito? 100% e a mistura inteira. Em 4 partes iguais vai dar 25% exatamente para cada um. Gabarito, letra C. Agora toma cuidado, olha que coisa interessante. Pediu-se apenas isômeros planos, tá? Se essa mesma questão tivesse falado isômeros sem citar planos, você tem que pensar em isomeria espacial. E existe aqui um composto, um desses 4 aqui tem isomeria espacial. Esse aqui, ó. Porque esse carbono que eu estou assinalando aqui com asterisco é um carbono quiral. Aí esse composto 2, na verdade, ele se dividiria em 2 tipos de compostos. O destrógeno e o levógeno. Aí o resultado seria, ao invés de 4 compostos, 5, e aí o gabarito ia mudar para 20%. Mas nesse caso aqui, o gabarito é 25%. 4 isômeros planos com essa fórmula. Sacaram? Não tem uma fórmula matemática. Aí no braço, tem que fazer. Só para brincar de isomeria, já falei que do 1 para o 2 a isomeria é de posição, mas do 1 para o 3, qual tipo de isomeria que existiria aqui entre o composto 1 e o composto 3? Não é de posição, não, é de cadeia. Porque uma cadeia que era normal, a cadeia 1 é normal, passa a ser ramificada no composto 3. Isomeria é um assunto que cai na UERJ. Bom, a próxima questão, a questão 43, eu considero uma questão bem fácil, que é para você olhar 4 estruturas, e são estruturas muito parecidas, né? São 4 álcools, para dizer dentre esses compostos quem é o mais solúvel em água. Bom, a regra de solubilidade todo mundo deve lembrar, é um dos assuntos mais correntes em prova de UERJ. Semelhante dissolve semelhante. Se a água é uma substância polar, extremamente polar, o mais solúvel em água é o composto mais polar. É óbvio que analisando assim friamente, os 4 álcoois são polares. Sim, álcool tem hidroxila. Hidroxila, aquele grupo OH, vai fazer ligações de hidrogênio com a água. Aliás, pode ser uma outra questão, perguntar qual tipo de interação entre as moléculas de um álcool e da água, a famosa ligação de hidrogênio com a água. Bom, mas se os 4 fazem ligação de hidrogênio, se os 4 são polares, qual vai ser o critério para saber solubilidade? Gente, o que eu vou falar agora não vale só para álcools não, tá? Vale para qualquer composto orgânico nesse modelo de exercício comparativo. Aquele composto que tiver a maior cadeia, reparem que eu estou comparando funções idênticas, 4 álcools, aquele que tiver maior cadeia carbônica tem menor polaridade. Opa! Se tem menor polaridade, o de cadeia carbônica é o menos polar e, portanto, menos solúvel em água. Se está se perguntando quem é o mais solúvel em água, é o contrário, vai ser o de menor cadeia. Galera, esse álcool aqui tem 2 carboninhos marcados aqui em bastão, esse aqui tem 3 carboninhos marcados aqui em bastão, o de baixo tem 5 carboninhos e esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem é o mais solúvel em água? Obviamente o de 2, composto 1, pode marcar a letra A, o famoso etanol. Sacaram? E a última questão
desse simulado que a UERJ liberou, uma questão sobre soluções, tá? Um assunto também que cai quase todo ano. É uma questão, na verdade, sobre diluição das soluções. Vamos ler. Uma substância bactericida está presente na concentração de 4 gramas por litro num produto de limpeza. Para uso doméstico, são diluídos 10 ml desse produto em água suficiente para formar 2 litros de solução. Nesse caso, a concentração em gramas por litro da substância bactericida na solução diluída é igual a... Olha, gente, tem gente que não percebe, mas essa questão aqui dá para fazer de cabeça. Porque, olha só, quando você dilui, e está aqui a palavra dilui, diluídos, quando você dilui uma solução, você está, na verdade, diminuindo a sua concentração. Por que está diminuindo a concentração? Porque você está aumentando o volume dessa solução. Ou seja, a concentração e volume não importa a unidade da concentração nem do volume, são grandezas inversamente proporcionais. Tudo o que acontecer com o volume vai acontecer com a concentração inversamente proporcional, só que no mesmo fator. Vamos ver se a gente consegue fazer de cabeça? A diluição foi de 10 ml para 2 litros. Tudo bem que as unidades são diferentes, mas de 10 ml para 2 litros, enquanto está aumentando o volume da solução? Conseguem ver? Gente, de 10 ml para 2.000 litros, o volume está aumentando 200 vezes. Se o volume está aumentando 200 vezes, é porque a concentração dessa solução vai cair as mesmas 200 vezes. Então você pega aquela concentração que era 4 gramas por litro e divide por 200. Dá para fazer de cabeça. 4 gramas por litro divididos por 200, 0,02. Não houve nem mudança de unidades aqui. É assim que você tem que fazer uma prova da UERJ rápido. De cabeça, letra D. Agora, como é que você pode fazer isso se você não entendeu essa conta, essa regra de 3 que eu fiz de cabeça? Bom, existe uma fórmula pronta para você trabalhar, tanto com diluição quanto com concentração, que é a seguinte fórmula. CI/VI, onde esse I aqui é de inicial, igual ao produto de CF vezes VF, onde esse F aqui é de final, ou seja, depois da diluição. I de inicial, antes, V de final, depois. Isso é uma fórmula pronta. Basta você aplicar as concentrações e volumes nos locais certos que você acerta, tá? Só toma cuidado que eu coloquei aqui C, mas vale qualquer unidade de concentração, tá? Vale concentração comum, vale concentração molar, vale até as porcentagens, ppm, ppb, o que você quiser. Combinado? Bom, a concentração aqui, vamos pegar os valores, era 4 e vai virar um valor desconhecido, que eu não sei. Mas o volume, a diluição foi de 10 ml, só tem que tomar um cuidado aqui. A unidade que você coloca para volume, você tem que repetir do outro lado, tá? Então, se você iniciou o volume em ml, tem que terminar em ml. Tem que passar esse 2 litros para ml. Vai ser 2.000. Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas a conta que eu estou fazendo aqui é exatamente a mesma conta que eu fiz antes. Eu fiz antes de cabeça. Agora eu estou fazendo no papel. Qual vai ser a concentração final, que multiplicado pelo volume de 2.000 vai dar 4 vezes 10. Cortando 0, 200 CF igual a 4, concentração final 0,02. Unidade dessa concentração final, a mesma que você começou. Se você começou em gramas por litro, você termina em gramas por litro. Se você começar em porcentagem, ppm, molar, mol por litro, você termina em mol por litro. Entendido? Um outro aviso, essa fórmula pronta, ela vale tanto para diluir, que é o caso do problema, quanto para concentrar. Quando você pega uma solução, por exemplo, e evapora o solvente, tira a água dela, por exemplo, você está concentrando a solução. A fórmula também vale. Em suma, essa fórmula mostra que concentração e volume são grandezas inversamente proporcionais numa solução. Gabarito confirmado, letra D de dado. Espero que esse simulado tenha sido compreendido por vocês. Em breve, vou gravar outros vídeos comentando outros simulados e a prova de Química da UERJ do ano passado. Um abraço!